pensando no seu relacionamento com Jesus, qual é a coisa mais importante que você tem com Ele? Talvez essa pergunta, quando a gente ouve ela no primeiro momento, a gente nem consegue entendê-la. Mas eu quero te fazer refletir nesse momento, qual é a coisa mais importante do seu relacionamento com Jesus. Alguns talvez vão falar que é uma cura que Deus fez na sua família, ou em você. Talvez a coisa mais preciosa que você tenha na sua jornada de fé com Jesus é um milagre que Ele tenha feito dentro da sua casa. Talvez te livrar de um vício, talvez cuidar de uma enfermidade. Talvez a coisa mais importante que você tem com Jesus seja no momento que você precisava muito de um recurso, talvez de uma ajuda, foi uma mão estendida e foi Ele fazendo um milagre na sua vida. Porque quando eu me fiz essa pergunta, a minha resposta caminhou para este lugar. A minha resposta, quando eu refleti qual era a coisa mais importante que eu tinha com Jesus, foi para algo que Ele tinha feito na minha vida. Só que eu percebi que essa é uma resposta um pouco imatura. Essa é uma resposta um pouco infantil. Se a minha resposta talvez fosse um pouco mais madura, talvez ela seria algo como: a sua presença é a coisa mais importante que eu tenho no meu relacionamento contigo. Talvez a resposta mais madura e verdadeira do meu coração seria essa: para mim, o que é mais importante contigo, Jesus, é a sua presença. E sendo verdadeiro, honesto conosco mesmo, é a única forma da gente amadurecer. É a única forma da gente conseguir dar o próximo passo. E se a sua resposta se parecer um pouco com a minha, de que a coisa mais importante no seu relacionamento com Deus era algo que Ele te deu, Ele fez na sua vida, eu quero te convidar a ir um pouco mais profundo esse ano. A ir um pouco mais além dos primeiros passos. Porque, meus irmãos, eu creio que o ano 2025 vai ser um ano especial para a nossa igreja. Mas para que ele seja especial para a nossa igreja, nós não podemos continuar onde nós estávamos. Precisamos ir mais fundo. E para ir mais fundo, precisamos ser mais maduros. E talvez esse não seja o ano que você vai mais ganhar dinheiro na sua vida. Talvez não seja o ano que você vai casar. Talvez não seja o ano que você vai encontrar o milagre que você esperava. Mas certamente este pode ser o ano que você vai estar mais perto do amor de Deus. Como igreja global, nós entendemos que esse é o ano do arrependimento. Então a nossa igreja vai ser movida para este lugar de maturidade. Então talvez você esperava uma palavra começo de ano inspiradora para os seus próximos passos. Mas na minha percepção, quanto mais eu me aproximo de Jesus, nada mais inspirador do que a sua santa presença. Nada mais nos dá vida como a presença de Jesus. Os milagres, por mais preciosos que eles sejam, eles passam. Aqueles que foram curados por Jesus hoje estão mortos. Passou, mas aqueles que encontraram a sua presença estão vivos eternamente. Nada mais inspirador e real e profundo do que a presença verdadeira do nosso Senhor Jesus. E é para este lugar de maturidade que eu quero ir e eu te chamo a caminhar comigo. Porque assim como você, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E se você se encontra um pouco neste lugar, abre seu coração. Porque o título da mensagem de hoje é: não tire a tua presença. E eu quero ler um texto que está em Salmos 51. Abra comigo se você tiver a Bíblia. Abra comigo se você tiver ela de papel. A gente vai ter aqui na tela. É um salmo que eu vou ler ele inteiro. E ele revela algo muito profundo da mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. Salmos 51, verso 1. Esse salmo é lindo. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue.
Contra ti e só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Preste atenção nesse momento. Crie em mim um coração puro. Jesus, crie em nós essa noite um coração puro. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em outras traduções, um espírito reto. Não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a sua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, e nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Veja bem, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas, e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos no teu altar. Eis a palavra do nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos por essa palavra. Incline o nosso coração para perto do Senhor. Jesus, cria em nós um coração reto, puro. Que nessa noite nós possamos oferecer aquilo que lhe agrada. Um espírito quebrantado. Um coração contrito, Jesus. Fala conosco de maneira íntima. Como o pastor Ivan falou. Esteja tão perto como se estivéssemos sentindo o seu abraço, Pai. Espírito Santo, confiamos em Ti e sabemos que só o Senhor pode fazer. Então nos auxilie nesse tempo a manter o foco na Tua palavra, a silenciar todas as coisas senão a Sua voz, Pai. Que essa palavra venha, Pai, frutificar em nós, cair em solo fértil, para que ela não seja roubada, abafada, mas ela produza, Pai, vida em outros. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse texto, ele é muito profundo. Esse texto revela um coração muito puro e verdadeiro diante da presença de Deus. Para aqueles que não conhecem a história, esse texto foi escrito por Davi. E Davi escreve essas lindas palavras e tão íntimas num momento não de alegria. Davi não escreve isso no momento do auge da sua vida, mas talvez no pior momento que ele estava vivendo. Davi escreve esse texto depois de deliberadamente e prolongadamente ter pecado contra o Senhor. Davi, do seu palácio, vê uma mulher, tem intenções com essa mulher era casada, ele mata o seu marido, Urias, para que ele tivesse relações com ela. Davi, na verdade, tem relações antes, ela engravida, e para que ninguém saiba que ele cometeu esse pecado, ele mata Urias. Então Davi premeditou.
Aqui não foi um pecado que a gente às vezes comete quando talvez está no trânsito, alguém nos feche e a nossa boca fala algo que nós não queremos. Aqui não é um pecado que talvez a gente faça sem querer. Eu não sei se você consegue me entender. E aqui eu não estou justificando e não criando medidas de tamanho de pecado. Mas eu estou falando que há coisas que a gente não premedita em fazer. Há coisas que saem de nós, erros e falhas que acontecem de nós, que não é algo pensado nem uma estratégia criada. Mas nesse momento, Davi cria no seu coração um plano para pecar. Então Davi escolheu fazer aquilo por vontade própria. Até que o profeta Natã se chega diante de Davi e confronta o coração do rei e ele acorda. Ele percebe onde ele estava. Davi aqui nesse texto, ele não mostra um coração disposto a ter o seu reino cuidado, ele não está ali preocupado com a sua liderança, ele não está preocupado com o seu reinado, ele não está preocupado em saber o que as pessoas iam achar dele. Esse texto nos revela um coração que está preocupado com uma única coisa, e a coisa mais importante, como eu falei, a presença de Deus. Davi ali naquele momento, como um líder religioso, como talvez nós estamos vivendo, e essa palavra veio no meu coração muito por aquilo que nós estamos vendo no cotidiano do povo evangélico, do povo de Deus. Pastores e mais escândalos, há anos com um adultério, há anos vivendo coisas que não são agradáveis a Deus, há anos mentindo, escondendo, acobertando, e parece que com o seu pedido de desculpas, com a sua explicação, mais querem acobertar e cuidar do seu ministério, da sua reputação, do que de fato mostrar um coração arrependido, que se importa apenas com a presença de Deus. Talvez a gente está mais preocupado com a nossa reputação, com o nosso castelo construído, o império cristão construído, do que de fato com a nossa relação com o Senhor Jesus. E aqui esse texto revela um coração puro, arrependido. Mostra um coração inclinado ao Senhor. Alguém que acordou para aquilo que estava fazendo de errado. Alguém que valoriza mais a presença de Deus do que todas as outras coisas. E é isso, meus irmãos, que eu gostaria que pudéssemos refletir essa noite. A presença de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Entenda a profundidade dessa mensagem, a profundidade dessa pergunta. A presença de Deus é a coisa mais importante da sua vida. E eu vou ser verdadeiro com vocês. Quando eu me fiz essa pergunta, eu encontrei dentro de mim que ela não é. Eu sou um pastor, um homem de Deus, não estou vivendo em pecado, mas eu vi que a presença de Deus não é a coisa mais importante na minha vida. Porque por várias vezes, o mais importante foi o dinheiro na minha conta. Não no sentido de que eu fui ganancioso, mas eu tive medo de faltar. Eu tive medo de não conseguir pagar o aluguel. Em vez de ter o coração em paz no Senhor, eu caí. Não no sentido de pecar, de fazer algo ilícito. Eu vi que algumas circunstâncias na minha vida refletiram uma mentira, quando eu disse que o Senhor era a coisa mais importante na minha vida. E eu creio que esse é um ano que o Senhor vai moldar o nosso coração, para que a gente possa amadurecer. E se você também for verdadeiro consigo, e encontrar algo dentro de você, que tem mais valor do que a presença de Deus, eu te chamo a caminhar comigo, não por acusação, mas para que a gente amadureça juntos, cresça juntos, identifique aquilo que tem roubado o lugar de Deus no nosso coração. E uma das formas da gente identificar algo
quando ele é verdadeiro em nós e que o texto reflete, nós vemos que nesse salmo Davi revela algo muito profundo. Davi revela uma fome verdadeira pela presença de Deus. Nós vemos um texto que revela alguém que tem fome da presença de Deus, fome do Senhor. Mostra alguém que é desesperado para que a presença de Jesus não lhe seja tirada. Não tires a tua presença de mim, Deus, e nem o teu Santo Espírito. Foi o que nós lemos. Davi tinha fome disso. E sabe o que eu tenho visto em mim? E talvez na nossa comunidade? Algo que me chamou a atenção num vídeo que eu vi recentemente de um pastor. Ele foi falando aquilo e aquilo mexeu comigo. Ele disse que nas suas reuniões, quando elas estão muito cheias, e ali há pessoas enfrentando duras batalhas, como alguém viciado no álcool, alguém preso em algum pecado, alguém com seu coração destruído numa situação tão difícil. Quando você inicia um momento de oração, quando você inicia o culto, quando você faz algo, as primeiras pessoas a responderem são essas. A primeira pessoa a pedir uma oração é aquele que precisa desesperadamente. A primeira pessoa que se coloca quebrantado diante do Senhor, que canta um louvor, talvez são as pessoas que, na nossa visão, as que estão mais sujas. Para onde foi a nossa fome? É a minha pergunta também essa noite. Cadê a nossa fome? Cadê a nossa fome pela presença de Jesus? Se o máximo que nós fazemos em resposta ao Senhor em comunidade é ser obrigados pelo ministro a cantar uma música que está sendo espelhada num telão. A expressão da nossa fé máxima é postar um versículo no Instagram. É tirar uma foto da frase do telão, postar no Insta agora, e nem prestar atenção na palavra, como se a gente estivesse numa academia, está pago. Cadê a nossa fome? Eu estou me perguntando, meu irmão, isso aqui eu não estou acusando ninguém. Essa foi uma mensagem que bateu no meu coração como um martelo e destruiu coisas dentro de mim. E eu espero que também destrua coisas dentro de você. Cadê a nossa fome? Sabe por que eu me pergunto isso? Porque eu me converti mais ou menos com 19, 20 anos, mais ou menos. E quando eu me converti, eu tinha tanta fome de Jesus. Era como se alguém tivesse vivido uma vida inteira, 18 anos, sem colocar nada na boca, sem se alimentar de nada, e tivesse encontrado um banquete. Meus irmãos, eu comia a palavra de Deus. Eu passava mais de 12 horas buscando o Senhor. Eu não estou falando que eu ficava um dia, eu estou falando todos os dias. Por 2 anos seguidos, no mínimo 12 horas por dia, buscando a presença de Jesus. Porque eu olhava para mim, olhava para minha casa, olhava para minha vida e falava, se não for Jesus, não tem solução. Eu ficava no mínimo 4 ou 5 horas orando, meus irmãos. Hoje para eu ficar 1 hora é difícil. O que eu lia da palavra, a base que eu tenho hoje de teologia praticamente foi construída nesses 2 anos. Eu tinha fome da presença de Deus. Eu abria a mão do rolê, eu era um cara que amava festa, amava droga, amava. Eu abri a mão de tudo isso para estar na presença de Jesus, porque eu encontrei algo muito mais valioso. E hoje um convite para uma churrascaria talvez me deixe... Tá rindo porque é quem me convida ali, ó. Cadê minha fome? O que aconteceu comigo, cara? Aos olhos humanos, continuei na fé, virei um pastor. Meus irmãos, não estou falando aqui um cara que despreza a palavra de Deus e não ora. Eu estou falando de alguém que vive em outro lugar de fome. E que não tem mais. As coisas da minha vida melhoraram. E parece que quando as coisas começaram a melhorar, a minha fome
foi diminuindo. Cadê a sua fome, cara? É lógico que eu não estou falando aqui para a gente passar 12 horas desse jeito. Foi um período da minha vida que era permitido eu fazer isso. Eu conseguia, por conta da época, eu não trabalhava, eu fazia só faculdade. Não estou falando para a gente virar uns loucos bitolados. A minha pergunta só é, cadê a fome? Eu passava 3, 4 dias sem comer, direto em jejum. Várias vezes. Era um jejum depois do outro. Eu durante 2 anos, eu não fiquei nenhum período praticamente sem jejuar. Cadê teu jejum? Seu período de oração? Meus irmãos, talvez não sejam 12 horas, mas eu acho que 30 minutos cabe. Eu acho que 10 minutos talvez cabe. Eu não estou falando que a gente precisa viver enfiado dentro da igreja, e não é isso. Mas a minha pergunta sincera, a gente está fazendo o que a gente pode? Você está fazendo o que você pode? Ou você está arrumando desculpa? Que agora eu tenho família. Agora eu tenho um emprego. Sabe o que parece? Ó Deus, você me deu todas essas bênçãos e agora eu vou para longe de você. Cadê a fome que não me deixa ficar um segundo longe da tua presença, Jesus? Cadê a fome, Pai, que me faz te querer acima de todas as coisas, Jesus? Cadê a fome, Deus, que me faz querer estar na tua presença, Pai? O que aconteceu comigo, Jesus? Talvez era isso que Davi estava perguntando. Como eu cheguei aqui? Porque eu me pergunto, como que eu cheguei aqui? Meus irmãos, eu repito, isso aqui não é uma mensagem de confessar um pecado. Eu não estou em pecado. Mas eu não estou onde eu deveria estar. E o segundo tópico dessa palavra é uma tolerância silenciosa. O que eu imagino que aconteceu na vida de Davi, talvez tenha acontecido na minha. A gente vai começando a tolerar algumas coisas que a gente não devia. Não é porque a gente se acostumou com algo que aquilo deixa de ser pecado, que aquilo deixa de ser algo que envenena a nossa vida. Não é porque a gente se acostumou em fazer que aquilo deixou de ter poder sobre nós. Talvez Davi, que foi começando depois de ter alcançado o trono e se esquecido de quem ele era, se esquecido do seu começo, se esquecido de quão ele amava a presença de Jesus, foi tolerando algumas coisas dentro da sua rotina que não deveriam ser toleradas de forma silenciosa. O que você tem tolerado que não deveria ser? O que você tem guardado silenciosamente dentro da sua rotina, dentro da sua vida, que tem de pouco em pouco sido um veneno para a sua alma? Você já parou para pensar o que fez de Davi, cara? Alguém que encontrou Saul, que era o antigo rei, teve a oportunidade de tirar-lhe a vida porque Saul era contra ele. E ele falar, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Abrir mão. Como alguém com uma tamanha fé de enfrentar Golias, como alguém como Davi saiu de um lugar da presença de Deus tão profunda para matar um amigo e adulterar com uma mulher. Como eu cheguei até aqui? Como eu estou tão frio?
Talvez seja uma pergunta que tenha ecoado dentro de você. E a vida de Davi nos traz algumas respostas. Me parece que Davi foi tolerando algumas coisas que não deveriam ter sido toleradas. Pensamentos que não deveriam ter sido tolerados. Obviamente que ele não tinha o acesso que nós temos, mas o que os seus olhos têm contemplado, meu irmão? O que você tem acessado? Que meios você tem estado frequente? Pode parecer que não, cara. Mas é sutil a forma que nós nos afastamos de Deus. A gente não cai do nada. A gente não vai para longe do Senhor Jesus do nada. A gente vai tolerando algumas coisas, algumas vozes. A gente vai tolerando até o ponto de você achar que o marido que Deus te deu, ou a esposa que Deus te deu, não é uma bênção, mas é a maldição de sua vida. E você precisa se separar, porque ele é a causa dos seus problemas. A gente tolera algumas vozes, que vai transformando aquilo que é palavra de Deus em maldição para nós. A gente vai tolerando o dinheiro ser mais importante. A gente vai tolerando o nosso bem-estar sendo mais importante. Sabe de uma coisa? Jesus é tão radical quanto aos seus discípulos, que ele fala que aquele que ama pai e mãe ou seus filhos não pode ser discípulo de Jesus. Olha a profundidade que Jesus nos leva. E, meus irmãos, quando a gente ouve isso, quando você está ouvindo essa mensagem, talvez parece que Deus é um Deus mau que quer te ver sofrer, para falar, olha lá, Ele gosta mais de mim do que gosta da coisa que Ele mais ama. Não é isso. Jesus está falando para você que há uma presença que vale mais do que o seu maior sonho. Ele está dizendo que há uma presença que é perfeita, que supre todas as coisas, e Ele é um bom Pai, porque Ele vai te dar, se assim for da vontade dEle. Também se Ele tirar de você, meu irmão, dê glória a Deus. Davi, ele fala constantemente nesse texto, purifica-me, lava-me. Ele percebeu onde ele estava, ele caiu em si. Se você percebeu onde você está, meu irmão, não importa o quão sujo você esteja, não importa o quão distante os teus pés tenham ido, Ele te faz branco como a neve novamente. Não importa quão quebrado, quão triste, Ele cuida de você. Jesus consegue. Sabe por que eu era tão desesperado pela presença de Jesus? Porque eu falei isso já, eu não tinha saída. E Deus transformou a minha vida. Eu não falei isso de manhã e nem gosto de ficar repetindo, porque eu não gosto de usar os mesmos exemplos. Mas eu sei que isso aqui vai servir para alguém aqui. Deus transformou alguém que ansiava pela morte, que tentou o suicídio, como eu tentei, para alguém que ama a vida, porque ama a presença dEle. Ele transforma os corações. Jesus é real. E a presença dEle é maravilhosa. Algo que esse texto também nos mostra é que a presença de Deus importa. Aqui esse texto revela um coração desesperado pela presença de Deus. Não tires de mim a tua presença e nem o teu Santo Espírito. Davi mostrava um coração, meus irmãos,
que colocava a presença de Deus nesse momento acima de todas as outras coisas. Era tudo aquilo que importava para Davi. Ele está falando aqui quase como implicitamente: me tire o reino, me tire a nobreza, me tire o sucesso, me tire a fama, me tire todas as coisas, mas não me tire a sua presença. É um nível de intimidade e de preciosidade com a presença de Deus tão profunda, que transforma tudo em nada. Nada mais tem valor. Eu não sei se você já sentiu essa presença, se você já soube o que é estar nos braços do Senhor. Não há nada que se compare a isso. Não há nada que se compare ao toque do Espírito Santo. Não há nada. Nem ouro, nem prata, nem fama, nem riqueza, nem sucesso. Nada se compara à presença de Jesus. Nada. É um nível de maturidade talvez que Moisés teve. Moisés tinha passado pelas 10 pragas, Moisés tinha passado por todas as coisas. Chegou um momento no deserto que o povo está reclamando tanto, Deus estava... É difícil falar isso teologicamente, mas no ápice da sua paciência, ele fala assim: Moisés, eu vou te dar a terra prometida, mas vocês estão tão chatos que eu não vou com vocês. Outras palavras, obviamente. Eu te dou a terra prometida, mas a minha presença não vai com vocês. E a resposta de Moisés é tão profunda que talvez a gente não entenda. A gente não entenda o quanto ela representava, o quanto a promessa da terra prometida significava para Moisés. Era o objetivo de sua vida, era o ápice da sua vida, era tudo o que ele almejava. Era ser o jogador de futebol na Europa, era ser o homem de sucesso, era o casamento, era tudo o que ele precisava, era tudo aquilo que ele tinha trabalhado a vida toda, era aquilo que mais importava talvez aos olhos do povo para Moisés, era chegar na terra prometida. E Deus falou: eu te levo, mas eu não vou com você. Mas Moisés fala algo que eu gostaria de falar: se a tua presença não for comigo, não me tire daqui. Não me tire daqui. E eu me fiz essa pergunta: se o Senhor Jesus virasse para mim e falasse: Bruno, eu vou te levar aonde você espera. E hoje, meus irmãos, a coisa que eu mais espero no meu Senhor é ser pai. Se o meu Senhor vira para mim e fala: eu te dou um filho, mas eu não estarei mais com você. Sendo sincero, meus irmãos, talvez eu não tivesse dado a mesma resposta que Moisés deu. Porque, como eu falei, algumas coisas para mim talvez importam mais do que a presença de Jesus. Mas assim como um pecador sonda o seu coração e encontra nele falha, aquele que se arrepende encontra consolo no braços do Senhor. Então talvez tenha algo e coisas na sua vida que, se Ele te oferecer, você aceita se você não tiver mais a presença dEle. Se você, como eu, percebeu, arrependa-se. Sabe por quê? Porque a terra prometida veio junto com a presença de Deus. Como eu falei, não é que Ele quer que você fique mal, triste, Ele quer que você entenda que tudo que você precisa está nele. De forma plena, completa, total, absoluta. A presença de Deus sendo a coisa mais importante da sua vida. E foi o que Davi percebeu. Porque a oração dele foi: não tires de mim a sua presença. Jesus, não tire de mim a tua presença. Não tira de mim a tua presença, Deus. Ela é tudo que importa para mim, Jesus. Eu creio no seu Evangelho, Pai.
Eu confio em Ti, Jesus. Mas não tire a Tua presença, Pai. Me tire todas as coisas, mas não me tire a Tua presença, Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Limpa a Tua igreja, Pai. Limpa o nosso coração, Jesus. Esconde a Tua face das minhas transgressões, dos meus pecados, Deus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Me lava com Teu sangue, Pai. Cria em mim um coração, Jesus, puro, e um espírito reto, Pai. Essa palavra, talvez para algumas pessoas, era um pouco pesada. Talvez você que não é convertido, você não compreende e entenda o que eu estou falando. Mas é como se você tivesse achado o maior tesouro desse mundo. E nada mais tem valor perto dele. Nada mais faz sentido senão a presença dele. Cadê a sua fome? Cadê a sua fome? Quando que ele vai entrar na sua vida de verdade? Quando a agenda vai deixar de ser sua e vai ser dele. A sua presença é tudo, Pai. E quando Davi compreende onde ele estava, para onde ele deveria ir, ele mostra que aquele que é transformado tem a sua vida renovada. Davi fala: traz de novo a alegria da tua salvação, traz de novo a alegria em mim, Jesus. Talvez ele não tinha percebido quão longe ele estava de Deus, mas com certeza o seu coração naquele momento falou: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Cadê a alegria da presença de Deus? Ter uma vida nova, transformada. Esse é o convite de Jesus para você essa noite. Meus irmãos, o texto nos mostra que para Deus nada tem valor. As ofertas, os holocaustos, o que Ele pede é um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Não vale de nada a gente dar dinheiro aqui na igreja, cara. Não vale de nada a gente vir porque tem medo de ir para o inferno. A gente fazer as coisas. Não vale de nada se o coração não estiver quebrantado. É isso que agrada o nosso Senhor Jesus. E meus irmãos, eu ainda acredito no Evangelho do Senhor. Eu ainda acredito numa igreja que honra a palavra de Deus, que tem amor por Jesus e vive na santidade do Pai, buscando a sua presença por quem Ele é. No meio de tantos escândalos, eu acredito, não só a nossa igreja, mas tantas outras, verdadeiras, que amam o Senhor, capaz de transformar a sociedade, transformar eras, mudar o ambiente, pela palavra de Deus. Não pelo dinheiro, não pela fama, mas pela palavra de Deus.
Se você acredita nisso, o meu chamado para você essa noite não é vir à frente chorando, nem pedir oração, mas é refletir, assim como eu refleti. Onde está a sua fome? A presença de Deus é tudo o que importa para você? Porque talvez a sua resposta seria como a minha. Eu falaria que sim, mas as minhas atitudes mostravam que não. Se você deseja ir para esse lugar, meus irmãos, aqui tem espaço para você, porque certamente tem para mim. Eu te chamo a refletir sobre isso. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Espírito, fala conosco. Não tire de nós a tua presença. Fala com cada coração que aqui está. Assim como Davi foi desperto, porque Natã o chamou. Desperta-nos essa noite, Pai, porque o teu Espírito nos chama. Muda a rota, Pai, daquilo que tem que ser mudado dentro de nós. Talvez não sejam as 12 horas, mas o Senhor tem preeminência em nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, se há alguém, Pai, assim como Davi, que vive em adultério, está preso a um pecado, que encontre liberdade agora, Pai, em nome de Jesus. Há coisas que são, Pai, muito difíceis, mas nada é impossível para Ti, Jesus. Então eu te peço, Pai, toca o meu coração essa noite, Pai. Me deixe Te amar acima de todas as coisas, Deus. Me ensina mais uma vez, Pai, a ter fome. Que se necessário for, Pai, ser ferido, estar no vale, para voltar, Pai, para o mais profundo da Sua presença. Ousadamente eu falo, Pai, que as Suas mãos possam me ferir, Pai, mas não me tire a Tua presença. Não me deixe me conformar com a minha sujeira. Não me deixe, Pai, me conformar com o raso. Me leva, Deus Todo-Poderoso, a confessar com meus lábios uma verdade que é real dentro de mim. Que a Tua presença vale mais do que todas as coisas, Deus. Que a Tua presença, Pai, vale mais do que os meus sonhos. Que a Tua presença, Deus, vale mais que a minha vida. Que a Tua presença, Jesus, é tudo para mim. Reacende em nós, Pai, um coração que queima por Ti. Um coração que Te adora somente por quem o Senhor é, Pai. Estarmos alegres apenas porque a Sua presença está aqui. Vem quebrando, Pai, todo jugo. Vem quebrando, Pai, toda depressão, toda tristeza. Vem Jesus no meio de nós, fazendo o que a Sua presença faz. O reflexo da Sua presença é santidade, Jesus. É mudança de vida, é cura, é promessa. Nos leva, Jesus, a confiar no Senhor, mais do que confiamos em qualquer outra coisa, Deus. Mais do que confiamos nas planilhas, mais do que confiamos, Pai, no dinheiro, para que possamos declarar:
confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Me leva, Jesus, quebrar o vaso, somente porque te amamos. Porque o Senhor é muito maior do que qualquer outra coisa, Jesus. Espírito Santo, vem tocar os corações essa noite, como reflexo da tua presença, Deus. Te chamamos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Porque aqui pecadores encontraram a graça. O que estava caído pôde se levantar. O que estava ferido foi curado. Vem, Espírito Santo, quebrar, Jesus, as muralhas do nosso coração, mudar a nossa ótica, a perspectiva, e nos deixar apaixonados pela sua presença. Me apaixonar mais uma vez. O Senhor já fez uma vez. O Senhor já me resgatou, Jesus. O Senhor já me resgatou do pecado, Pai. O Senhor transformou uma boca que blasfemava contra o Senhor, zombava dos teus feitos. Faz de novo. Faz de novo em mim, Jesus. Um coração puro e um espírito reto. Mais uma vez. Faz, Jesus.